Com um orçamento de 4 milhões de dólares, faturando incríveis 36 milhões e 700 mil dólares, Sexta-feira 13, parte 3, veio com a promessa de entregar um filme 3D para o espectador. Lançado em 13 de agosto de 1982, eu tô aqui hoje porque o vídeo anterior bateu a meta de likes, então deixa o seu like e se inscreva. Batendo 350 likes, nossa próxima parada será em Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Agora, roda a vinheta. O plano original do filme envolvia Jeannie, a Amy Steele, do filme anterior sendo confinada em um hospital psiquiátrico, sofrendo com o trauma que ela passou com Jason. Ela finalmente descobre que, com a intenção de vingança, ele a localizou e começa a assassinar a equipe e outros pacientes do hospital. Amy Steele acabou recusando a oferta de retornar à franquia porque estava ocupada com outros projetos, e a atriz se arrependeu de não ter aceitado o papel. Para evitar que o enredo do filme vazasse, a produção usou o título falso Crystal Japan, em homenagem a uma música de David Bowie. Isso deu início a uma tradição intermitente de dar títulos de músicas de David Bowie aos filmes Sexta-feira 13 durante a pré-produção da franquia. O Royal Independent Cinema, em Toronto, Canadá, que fechou em 2006, possuía uma das poucas cópias do filme em seu formato 3D original. Eles costumavam exibir o filme uma vez todo Halloween até a data de seu fechamento. Martin J. Sadoff, o supervisor de efeitos 3D do filme, é responsável por criar a máscara de hóquei, marca registrada de Jason. Sadoff sempre mantinha uma sacola cheia de equipamentos de hóquei no set porque era um ávido fã de hóquei. Enquanto testava possíveis máscaras para Jason, ele pegou a máscara de goleiro do Detroit Red Wings para o teste. O diretor Steve Miner adorou o visual e, após fazer algumas modificações da máscara, decidiu utilizá-la no filme. Daí em diante, o visual do Jason estava cravado com um visual que acredito não, para mim é o melhor e mais assustador visual de slashers em um filme de terror. Mas eu sou suspeito em falar, né? Porque eu sou muito puxa-saco do Jason. O ex-trapezista Richard Brooker foi escolhido para interpretar Jason simplesmente porque Steve Miner precisava de um grande homem para o papel. Tendo 1,92 m de altura, mas não tão musculoso, Brooker usava enchimento de espuma sob as roupas e fazia todas as suas próprias acrobacias. Para a parte 3, eles transferiram a produção de Connecticut para a Califórnia, onde poderiam estar mais próximos dos especialistas de Hollywood necessário para um filme que tentava revitalizar o 3D. Eles disseram a Steve Daszkowicz, da Costa Leste, que se ele quisesse interpretar Jason, como fez na maior parte do segundo filme, ele teria que pagar sua própria passagem aérea para a Califórnia. Ele se opôs, então o papel foi para Richard Brooker. That's better. Segundo algumas estimativas, a Paramount foi forçada a gastar entre 8 e 10 milhões de dólares para realmente levar a parte 3 aos cinemas. Isso porque eles acabaram fabricando, fornecendo e instalando as lentes individuais e as telas prateadas necessárias para projetar a parte 3 em 3D, em todos os 1.079 cinemas que exibiram o filme no fim de semana de estreia, em agosto de 1982. Também tiveram que arcar com os cursos e aulas para prepararem os projecionistas que não eram acostumados a exibir esse tipo de filme.
Ainda falando sobre o 3D, a parte 3 foi a primeira produção a utilizar o sistema Marks 3D. E foi um processo de aprendizado constante. As primeiras cenas filmadas, como a cena de abertura e Shelley e os motociclistas na loja de conveniência, tiveram que ser totalmente refeitas devido a dificuldades com a câmera 3D. Além disso, eles tinham que ter cuidado com quais cores incluir nos figurinos. E tudo tinha que ser iluminado com muito mais brilho do que o normal. Demorou horas para preparar as cenas individuais. Os atores passaram a maior parte do tempo simplesmente sentado, esperando a próxima cena ser preparada. Isso até é comum em filmes, mas os atores diziam que a espera aqui era feita em um tempo muito longo e exagerado. O foco no 3D repercutiu nos atores. Inicialmente, eles foram convidados a aprender como usar uma bola de remo para uma sequência 3D planejada. Quando isso foi descartado, eles procuraram alguma maneira de os atores fazerem algo que funcionasse bem em 3D, como o malabarismo de Larry Zerner, ou o lançamento de uma carteira direto para a câmera, ou o outro ator jogando um ioiô em direção à câmera. Muitos dos atores dizem que havia muito mais foco em encontrar coisas legais em 3D para eles fazerem do que em atuar. E sinceramente, para mim, essas cenas em 3D não mudam nada no filme, mas já que tinham conseguido um orçamento para um filme em 3D, eles tinham que entregar alguma coisa em 3D para Paramount, né? Tracy Savage parou de atuar depois desse filme e se formou em jornalismo. Ela se tornou repórter, mas continuou recebendo cartas de fãs de Sexta-feira 13 durante toda a sua carreira. Na verdade, duas máscaras diferentes foram usadas no filme. Uma máscara principal e uma máscara dublê. A principal se perdeu no tempo pregado na porta da loja de Mark Becker após o filme, enquanto a máscara dublê passou a aparecer como a principal na parte 4, o capítulo final, e na parte 5, um novo começo. Jason's reign of terror is over. Tracy Savage disse décadas depois que se sentia muito desconfortável ao realizar suas cenas de nudez, mas brincou dizendo que agora ela olha para trás com carinho porque isso a lembra de como o seu corpo costumava ser lindo. Palavra dela, hein, amor? Não quero apanhar aqui e eu só tô lendo o roteiro aqui só. Andy? A parte 3 é o único filme de Sexta-feira 13 que nenhum dos personagens realmente diz o nome Jason. Because these are Jason's woods. Dois finais alternativos foram gravados. Um deles mostra Chris fazendo a mesma coisa para matar Jason, exceto que Ali quase não sobrevive e os dois escapam. Jason vai embora, ou o espectador presume que sim, já que quando a polícia chega, seu corpo não está mais lá. O outro final mostra Chris matando Jason, depois saindo na canoa e adormecendo. Em seu sonho, Jason decapita com um facão. Este filme se passa um dia após os acontecimentos de Sexta-feira 13, parte 2. Friday the 13th, part 3, in 3D. O pôster do filme mostra Jason esfaqueando uma vítima através da cortina do chuveiro. Isso não acontece no filme. Jason, no entanto, mata uma vítima no chuveiro no próximo filme, embora não foi esfaqueando também. Friday the 13th, the final chapter. Sobre Jason, tem 2 vídeos bem legais aqui no canal. Eu que sou fã da franquia te indico porque vai gostar de verdade. Assiste lá e se vemos no próximo vídeo.